De acordo com zoólogos e biólogos da vida selvagem, quando estudaram os comportamentos e características dos lobos, descobriram que os lobos são predadores oportunistas. Eles se alimentarão quando tiverem a oportunidade de fazê-lo. Também descobriram que os lobos têm a tendência de focar em ovelhas fracas, doentes ou jovens, pois são mais fáceis de capturar e matar. Por último, a presença de lobos em áreas com ovelhas pode resultar em perdas econômicas significativas para os criadores de ovelhas, já que ovelhas mortas por lobos não podem ser vendidas para carne ou lã. Assim, 3 coisas para se observar sobre os lobos: são predadores oportunistas, focam nos vulneráveis, que são os fracos e jovens, e trazem prejuízos. Não é interessante que Mateus capítulo 7, versículo 15, nos adverte contra falsos profetas que parecem ser ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores? Em outras palavras, como filhos de Deus, estamos sendo alertados a ficar atentos aos falsos profetas que aparentam ser bons e justos, mas são, na realidade, enganadores. Esses falsos profetas têm claramente algumas características: são predadores oportunistas, que buscam o cristão que lhes dará ouvidos ou uma oportunidade à sua mesa. Lembre-se de que a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. E eu acredito que isso ocorre porque o diabo e todos aqueles sob sua influência são predadores oportunistas. Eles estão apenas esperando pela menor oportunidade, e entrarão na vida de alguém para causar estragos. Em segundo lugar, os falsos profetas visam os vulneráveis. Isso, eu acredito, se refere à pessoa que está cansada e fraca por causa do que está passando na vida. Eles miram em alguém que está frustrado ou à beira de desistir, e olhe por este ângulo. O diabo tentou Jesus depois que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Quando ele estava em seu ponto mais fraco fisicamente, foi quando o diabo tentou Jesus. Olhe para Jó depois que ele perdeu tudo, sua família e sua riqueza. E justo quando você pensava que não poderia piorar para ele, o diabo finalmente atacou sua saúde e feriu Jó, com feridas dolorosas, que iam desde a sola do pé até o topo da cabeça. Quando isso aconteceu, a esposa de Jó fez uma coisa desprezível, e encorajou Jó a fazer exatamente o que Satanás queria, que era amaldiçoar a Deus e morrer. Portanto, você vê que o diabo gosta de atacar você em seu momento mais baixo ou mais fraco. E este é o modelo que todos os falsos profetas usarão. Quando você está no seu ponto mais baixo e mais fraco, eles dirão coisas que agradarão seus ouvidos. Eles oferecerão uma palavra que não tem Jesus, sem arrependimento, mas apenas o fator de sentir-se bem. É assim que os capangas do diabo operam. Agora, a última coisa que os lobos fazem é trazer destruição e perda. E o que a Bíblia diz sobre isso? João 10:10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Onde quer que o diabo esteja, haverá destruição. Ele vem para roubar a alegria das pessoas, roubar o tempo delas para que fiquem distraídas com tudo, exceto as coisas de Deus. E os falsos profetas empregarão a mesma estratégia. Então, você pode estar se perguntando: o que exatamente devo fazer para garantir que eu nunca seja enganado por falsos profetas? Como posso permanecer protegido contra lobos em pele de cordeiro? Bem, a única maneira verdadeira de reconhecer a decepção pelo que é conhecer a verdade pura. E quem é essa verdade? Jesus mesmo disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Qualquer um que diga o contrário está contradizendo a Bíblia e espalhando engano. Agora, Jesus também disse em João 16:13 que, quando o Espírito da verdade vier, ele guiará você a toda a verdade. Quando Jesus morreu, ressuscitou e depois foi para o céu para estar com o Pai, ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em todos que o aceitariam e acreditariam nele como Senhor e Salvador. Nossa salvação em Jesus Cristo é nossa única esperança de não sermos enganados pela mesma serpente que mentiu para Eva no jardim. A Bíblia nos diz, explicitamente, que o diabo foi um assassino desde o início e que ele não tem nada a ver com a verdade, pois não há verdade nele. A palavra também nos ensina que ele foi um mentiroso, desde o princípio, e que ele é o pai da mentira. O livro do Apocalipse nos lembra que, porque ele engana o mundo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre com a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, para sempre.
Não há nada que o diabo queira mais do que enganar cada ser humano para que eles sofram com ele por toda a eternidade. Mas a palavra nos ensina a não sermos enganados, pois Deus não se deixa zombar. Aquilo que alguém semeia, isso também colherá. Quem semeia para a carne colherá a corrupção da carne, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna do Espírito. Como filhos de Deus, devemos semear nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. Devemos nos voltar para o verdadeiro evangelho pregado na Bíblia, aquele em que você pega a sua cruz e serve a Cristo. Devemos nos afastar daqueles que se autodenominam homens e mulheres de Deus, mas que só pregam um evangelho que agrada, sem convicção, sem arrependimento e sem obediência. A coisa mais importante é que devemos dedicar nosso tempo e energia para buscar o Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a verdade. E quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente podemos identificar a decepção. A Bíblia nos diz, em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E sobre o tema da confiança, quando você pensa sobre isso, fomos condicionados a confiar em nossos sentidos naturais, a confiar apenas na ciência, a confiar em informações ou conselhos provenientes de fontes que podem ser verificadas e checadas. Mas confiar em Deus requer que vamos contra tudo que fomos condicionados a fazer. Confiar no Senhor requer que ignoremos o que podemos ver ou entender. Confiar nele significa que podemos aceitar o conselho do médico, mas reconhecer que ele não tem a última palavra. Eu até diria que confiar em Deus significa ignorar o que o apresentador de notícias está dizendo ou o que a economia está fazendo. Encorajo você a se desprender, a abrir mão da necessidade de saber tudo, da necessidade de controlar tudo, e simplesmente dizer, não a minha vontade, Senhor, mas a tua seja feita. Isso é confiar no Senhor com todo o seu coração, alma e mente.